Geralmente nós, cristãos, pensamos que a missão de evangelizar o mundo tem a ver apenas com a fé ou com aquilo que é inteiramente espiritual. E por causa disso, as denominações religiosas se preocupam especificamente em fazer prosélitos, sem estar realmente em conta com toda a integralidade do ser humano, com aquilo que é o básico da existência. Mas Jesus nos ensina que a missão tem a ver com tudo aquilo que é o ser humano no ser integral. A mensagem de hoje é sobre isso, missão completa. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 32, está escrito: Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem vocês algo para comer. Nesse texto, Jesus estava tratando com os discípulos de algumas situações onde ocorrera quando eles retornavam de um grande evangelismo realizado. E nesse ponto, Jesus havia separado eles para comer e ficar um pouco com eles. Foi quando ele viu que a multidão acompanhava, foi quando ele percebeu que todas aquelas pessoas que viram os milagres acontecerem, a pregação dos discípulos e de Jesus, começaram a afluir para onde eles estavam. E com isso, Jesus teve que se afastar. Mesmo assim, as multidões o acompanhavam e às vezes chegavam primeiro no lugar aonde ele ia e já estavam reunidos. Jesus ficou preocupado e viu que toda aquela multidão estava como que sem pastor, precisando de uma liderança, precisando de uma palavra. E Jesus ensinava, Jesus falava para eles tudo aquilo que era necessário ensinar. Mas quando chegou o finalzinho da tarde, que aquela multidão estava ali o dia inteiro, sem comer nada, os discípulos ficaram preocupados e falaram para Jesus: Olha, despede essa multidão, porque nós estamos num lugar deserto e não tem aqui nada que possa alimentá-los. Eles precisam ir longe para conseguir comida. Foi quando Jesus voltou-se para eles e disseram: Dai vocês é que têm que alimentar essa multidão. Os discípulos ficaram preocupados porque não havia como alimentar aquela multidão. Mas Jesus mandou que eles verificassem o que se tinha no meio do povo. Então o povo trouxe a ele 5 pães e 2 peixes. E com essa quantidade, o Senhor Jesus abençoou e disse: podem dividir, podem dar, que vai alimentar todo esse pessoal. E foi o que aconteceu. Diante de tudo isso, a nossa maior preocupação é que nós pensamos que tudo que Deus tem que fazer está no âmbito dos milagres e da fé ou daquilo que é espiritual. Claro que isso vai acontecer porque, de fato, o Evangelho é uma ação sobrenatural do Espírito de Deus em nós. Mas Jesus aqui nesse texto nos mostra que é importante que nós possamos também lidar com tudo aquilo que tem a ver com o ser humano na sua existência. Alimentar, vestir, todas essas coisas fazem parte também da evangelização. Jesus convida os discípulos aqui para que eles também tenham acesso a isso, para que eles se preocupem com isso. Embora pareça impossível, e também para nós, quando nós olhamos e nós não temos condições de alimentar essa quantidade de pessoas, nós não temos como vestir essas pessoas que estão necessariamente precisando de vestimentas, de roupas, de habitação. Mas Jesus diz que se nós nos dispormos apenas à ação de estarmos envolvidos, embrenhados nessa missão de alimentar, de vestir e de cuidar, então o milagre vai acontecer.
É aí que o milagre acontece. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quando eles viram, aí então toda aquela multidão que estava ali foi alimentada apenas com 5 pães e 2 peixes. E eles não entenderam, não souberam como isso podia acontecer. Essa é a ação milagrosa que Deus realiza quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que é a missão completa de evangelizar, no sentido de levar a palavra, mas também de alimentar as multidões. Nesse dia eu oro para que a gente possa estar preocupado com tudo isso, que não sejamos apenas proselitistas religiosos, mas que nós possamos estar preocupados com a integralidade do ser humano na sua existência, do que ele precisa para que Deus possa realizar o milagre. Só precisa que nós possamos nos dispor a fazer isso. É o que eu peço que Deus possa realizar em nós e possa realizar na sua vida também. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.